A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, é um prazer contar com vossa presença neste canal. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus amados, eu irei dar início a um estudo sobre as lições bíblicas da CPAD. Nesse trimestre, que é o quarto, nós iremos estudar a revista que tem como título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E na lição de domingo, dia 6 de outubro, será ministrado a lição que tem como título As Promessas de Deus. Mas o que é promessas? O comentarista, ele já deixa bem claro que o conceito de promessas é o ato ou efeito de prometer, prometimento, promissão, declaração em que se anuncia a outrem ou a si mesmo uma ação futura ou intenção de dar, cumprir, fazer ou dizer algo. Eu coloquei nesse slide um conceito do Inforpédia, que diz assim: promessas é o compromisso de fazer, dar ou dizer alguma coisa, ação ou efeito de dizer algo, alguma coisa. É quase semelhante ao conceito que o próprio comentarista coloca no livro. E quem é esse comentarista? O comentarista da lição desse trimestre, melhor dizendo, da revista desse trimestre, é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é mestre em administração pela UFRN e em ciências da religião pela FAETEL. O pastor Elinaldo Renovato é autor de diversos livros. E todos estes livros são editados pela CPAD. E aqui tem um texto que eu vou estar lendo. O currículo de Escola Dominical CPAD é um aprendizado que acompanha toda a família. A cada trimestre, um esforço espiritual para aqueles que desejam edificar suas vidas na palavra de Deus. Logo, meus irmãos, se nós queremos agradar a Deus, é necessário que venhamos a entender a sua vontade para a nossa vida. E a Bíblia nos mostra que nós devemos viver para a glória de Deus, que Deus tem que ser o centro da nossa vida, porque Jesus ele disse: buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós devemos buscar este reino. Nós devemos sempre estar observando o mapa, a Bíblia Sagrada. E todos os domingos tem a EBD nas Assembleias de Deus. E cabe às famílias que temem a Deus a aprender na casa do Senhor. Pois a Bíblia mesmo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus por isso. Como já mencionado, a lição de domingo tem como título As Promessas de Deus. Texto áureo. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Esse versículo se encontra em Jeremias 1, capítulo 1, versículo 12. Verdade prática: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Louvado seja Deus. Nós vamos aprender, meus amados irmãos, que as promessas divinas ela tem como objetivo atender aos desígnios de Deus. Observe que as promessas ela tem um objetivo e nunca visa o homem, e sim os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Porque desígnio significa a vontade de Deus, as disposições, os planos, os projetos e propósitos de Deus. Glória a Deus por isso. E aqui é a leitura bíblica em classe. Cada classe normalmente tem as classes de adultos, as classes de crianças, as classes de jovens e uma revista diferente. No caso aqui, eu estou ministrando
a revista de adultos, que tem essa temática que eu já mencionei. E a leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Isaías, do versículo 6 ao versículo 13. Vamos ler? Versículo 6: Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os meus. É uma repetição, perdão. Versículo 9: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Porque com alegria sairei, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Louvado seja Deus. E aqui é os hinos sugeridos para a lição de adultos, que são os hinos da harpa 107, 377 e 459. Na introdução, meus amados, nós vemos que, como eu já até dei uma pincelada, que as promessas divinas, ela tem como objetivo atender os desígnios de Deus. Observe a setinha que vocês veem aí no slide, que o nome Deus está em negrito, bem grande, e a setinha mostrando que o propósito das promessas é os desígnios de quem? De Deus. E o que são desígnios? São a vontade de Deus, a disposição de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus. Porque logo o ser humano, ele deve viver para a glória de Deus. E tudo na vida do ser humano deve resumir-se à vontade de Deus. O ser humano, ele deve viver em obediência a Deus. E claro que isso depende da fé. A fé deve ser algo bem visto, notório nas nossas vidas. Não pode faltar a fé. Porque aonde há incredulidade, Deus não age. Nós vemos que Abraão foi chamado por Deus. E esse chamamento exigiu da parte de Abraão fé. E aqui eu vou definir fé. Em Hebreus 11, verso 1, já define fé. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso ter fé na Bíblia Sagrada. Eu preciso acreditar na palavra do Senhor. E o comentarista ele vai dizer que ao longo desse trimestre estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus
desdobramento em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição, vamos desenvolver o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, os tipos e os propósitos das promessas de Deus, segundo a palavra de Deus. Eu acho muito lindo Isaías 55, verso 1 em diante, porque é um livro que fala sobre a redenção, fala de arrependimento. Eu recomendo que vocês leiam em casa. E o primeiro ponto, que é chamado tópico, tem como título Um Convite de Deus. Subtópico 1. Um convite, uma promessa. Isaías 55:11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Louvado seja Deus. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Louvado seja Deus. E novamente nós voltamos lá para Gênesis, a vida de Abraão. Abraão foi um homem de fé, que exerceu a sua fé quando Deus assim o chamou. Deus, ele disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai à terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos que ao longo do Antigo Testamento Deus sempre se comunicou com Israel e fez aquele povo inúmeras promessas para que o povo fosse e é um povo especial, um povo escolhido por Deus, um povo separado. Israel foi privilegiado porque Deus escolheu aquele povo. Só que cabia a Abraão ser obediente, cabia a Israel ser obediente a Deus, porque as promessas elas são condicionadas à obediência. Em Êxodo 19, 5 ao 6, nós vemos que Deus menciona da seguinte maneira: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu conserto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino, sacerdote e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nós vemos as promessas de Deus ao povo de Israel. E novamente enfatizo que o povo deveria ser obediente a Deus. A primeira grande promessa de Deus através de Cristo no Novo Testamento, para os que nele crerem, foi de salvação e de poder extraordinário. Mas também o Senhor Jesus falou de condenação para aqueles que não crerem. O Senhor, ele falou à igreja, falou ao seu povo e disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Olha só. Quem não crê na palavra, na mensagem, essa pessoa será condenada. Está descrita na Bíblia. Não é algo que os crentes, que os homens de Deus falam por si só. Não. Está na Bíblia. E Deus também falou de outras promessas no Novo Testamento. Que em seu nome, o seu povo, aquele que teme a ele, que fez a sua confissão de fé,
expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só, que promessa maravilhosa. Promessa de poder através do nome de Jesus. Desse modo, meus amados, podemos entender que pela palavra de Deus, que as suas promessas visam atender aos seus desígnios divinos, mas também são condicionados a vários fatores que devem ser observados por todos aqueles que se destinam às promessas divinas. Os sinais maravilhosos de Deus para demonstrar o seu poder prometido por Cristo são condicionados à fé plena no nome de Jesus e na sua palavra. Em primeiro lugar, nós vemos a fé, depois há várias condições para que o homem seja beneficiado pelas promessas de Deus. A obediência, o amor, a santificação. Jesus ele falou sobre cruz, que nós devemos pegar a nossa cruz e seguir após ele. Então não é só, na realidade, a vida espiritual não é só flores, há espinhos, há cruz, mas o Senhor, ele não nos deixa só, ele nos dá capacidade e ferramentas para vencer. Se nós estamos agindo por meio da fé e sendo obediente, e mesmo assim estamos sofrendo, Jesus também sofreu. E ele também carregou a nossa cruz. Então nós devemos vencer e levar a nossa própria cruz. Glória a Deus por isso. Então, Isaías 55:11, nós vemos que a palavra de Deus ela tem poder e ela prospera naquilo para que foi ordenada, enviada, designada. Louvado seja Deus. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. E como já foi mencionado, para podermos receber as promessas de Deus, é preciso termos fé, sermos obedientes e sermos zelosos pela palavra do Senhor. E não esqueçamos da santidade, que são condições, que é uma das condições, né, diante de tantas, indispensáveis para que Deus cumpra a sua palavra, aos que são alvos das suas promessas. Glória a Deus por isso. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Elas não podem retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. Olha só. Redenção para quem crê, condenação para quem não crê. E aqui nós vemos novamente o nome de Deus em negrito, mostrando que Deus ele é superior, que os desígnios que as promessas do Senhor, elas agem de conforme com os desígnios de Deus. As promessas elas são condicionadas à obediência a Deus. Tudo é Deus. Tudo é para Deus. Subtópico 2 do tópico 1. É preciso buscar ao Senhor. Olha só. Jeremias já menciona que nós devemos buscar ao Senhor, clamar a Ele. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E aqui em Isaías 56 também menciona assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Olha só que maravilha. É um texto agrudado ao outro, é um texto, podemos dizer assim, coadunando, confirmando o outro. É um texto confirmando o outro, podemos dizer assim. E aqui o Senhor fala que nós devemos buscar, que enquanto nós buscamos, o Senhor vai se deixar achar. E se nós o invocar,
ele vai estar perto. É muito lindo esse versículo. Aqui nós somos instados, meus irmãos, pela palavra de Deus a buscar ao Senhor. Por meio de quê? Da oração, da palavra, em um relacionamento sincero, uma busca sincera e verdadeira, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus também Jesus afirma: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate abri-se-lhes-á. Olha que maravilha. O Senhor Jesus afirma: Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, qual é a barreira que nos impede de buscar a Deus? Muitas vezes as barreiras que nos impedem de buscar a Deus é nós mesmos. É nós mesmos que não sabemos remir o tempo. É nós mesmos que não valorizamos a presença do Senhor. É nós mesmos que não tiramos um tempo para falar com Deus. Deus está bem perto de nós. Nós é que muitas vezes negligenciamos a fé, negligenciamos o devocional, negligenciamos o culto doméstico. Será se você tem feito o culto doméstico? Será se você tem chamado a sua família para orar? Será se você tem tirado um dia para jejuar e buscar a Deus? É algo a se pensar. A Bíblia deixa bem clara que aquele que pede recebe, e o que bate, abrir-se-lhes-á. E Isaías 55, como eu já falei, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Senhor está perto. O Senhor, Ele quer fazer morada dentro da nossa casa, na nossa vida. Mas quantas vezes nós endurecemos o nosso coração para Deus? E Deus diariamente quer falar conosco. Diariamente Deus, Ele quer ter intimidade conosco. Louvado seja Deus. Então busquemos a Deus enquanto podemos fazer isto hoje. Enquanto temos liberdade. Todos nós temos uma Bíblia em nossa casa. Todos nós podemos meditar na palavra de Deus. Há tantos exemplares de Bíblia no Play Store, onde você pode meditar, onde você estiver, variados tipos de traduções ou versões, aonde nós podemos estar meditando na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Eu, particularmente, tenho no meu celular King James atualizada, tenho a Almeida corrigida e atualizada, fora as outras versões que eu quero aprender espanhol e eu baixei a versão em espanhol. Então, meus amados, o que não nos falta é versões bíblicas, exemplares bíblicos onde nós podemos estar meditando na palavra de Deus. E aqui diz assim: na busca sincera a Deus devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Esse é o terceiro subtópico. É preciso se arrepender. E aí, quando se fala em arrependimento, estamos falando de um arrependimento sincero, não é o remorso, porque o remorso é quando você se entristece por um pecado que você cometeu, por uma ação que você cometeu, mas logo adiante pratica a mesma ação. Ou seja, você só sentiu remorso, tristeza por aquilo que você fez.
mas aquilo dali não te causou nenhum tipo de mudança. Este é o remorso. Arrependimento é diferente. Arrependimento é você sentir tristeza por aquilo que você praticou, pela ação que você fez e mudar, se arrepender verdadeiramente, pedir perdão a Deus e não praticar mais aquilo. Se arrepender, mudar de posição, mudar e não praticar mais aquela ação. Este é o verdadeiro arrependimento, quando te causa mudança, quando te causa conversão. E aqui o autor vai dizer: quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso, seus caminhos mais altos do que os nossos. Isso está descrito em Isaías 55, 8 e 9. Aqui também tem o versículo 7 de Isaías 55, que diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Olha só. E aqui nesse versículo nós vemos que o ímpio deve deixar o seu caminho mau, que o homem maligno deve deixar os seus pensamentos inadequados. Aqui fala de conversão, converter-se ao Senhor de todo o coração. Aqui fala de arrependimento, que é mudança de vida, que o arrependimento ele te leva a mudar, a deixar de fazer certas práticas para agradar a Deus. Aqui o texto é bem enfático: deixe o ímpio o seu caminho. O ímpio é aquele que pratica impiedade. É o homem mau que ama e gosta, tem prazer nas coisas que desagradam a Deus, nas práticas da impiedade. E o texto vai dizer: deixe o ímpio o seu caminho, o caminho mau, e o homem maligno os seus pensamentos. E volte-se para quem? Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Olha só, quando o ser humano se arrepende verdadeiramente, Deus ele é rico em misericórdia e o perdoa. O texto vai dizer que Deus vai se compadecer deste ímpio, que Deus vai se compadecer deste homem maligno quando este muda, quando este se arrepende, quando este muda de rumo. Deus ele é rico, ele é generoso em perdoar. O texto é bem claro sobre isso. Louvado seja Deus. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Aleluia. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então, meus amados, está aqui uma palavra maravilhosa para nós ministrarmos no domingo. E aqui ainda tem um versículo, na verdade eu acrescentei um versículo, Provérbios 28, 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Observem que só alcança misericórdia aquele que confessa o seu pecado, aquele que se arrepende, aquele que muda de rumo, que não pratica mais aquilo que desagrada a Deus. Enfim, aquele que se arrepende verdadeiramente, que confessa o seu pecado e deixa
esse alcança misericórdia da parte de Deus. E como já foi lido, Deus é rico, é generoso em perdoar. Porém, entretanto, contudo, aqueles que encobrem as suas transgressões, que usam máscaras, que enganam com sua aparência e com a sua falsa religiosidade, essas pessoas elas não prosperarão. Elas podem se maquiar, elas podem usar vários tipos de máscaras e enganar o ser humano, a sua imagem e semelhança. Mas a Deus ninguém engana. E o texto vai dizer claramente: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Então, esta revista da CPAD, inicialmente nós vemos que tem grandes ensinos. E vamos meditar na palavra de Deus e tentar nos esforçar para vivê-la. Louvado seja Deus. E o resumo do tópico 1, meus amados. Primeiro tópico, um convite, uma promessa. Isaías 55, 11. Segundo subtópico, é preciso buscar o Senhor. Isaías 55, 6 e Mateus 7, 1 ao 2. Deixa eu ver bem que, na realidade, é Mateus 7, versículo 7 ao 8, tá? Corrigindo. Subtópico 3, é preciso se arrepender. Isaías 55, 7 ao 8. Isaías 55, 10 ao 13. Isaías... exatamente. E eu acrescentei Provérbios 28, 13, que fala sobre confessar e deixar para poder alcançar a misericórdia. Obrigada a todos. Este foi apenas o primeiro tópico da lição 1 de domingo. Domingo agora vai ser dia 6 de outubro, tá? Depois eu vou colocar o segundo tópico, o terceiro tópico. Isso gradativo. Próximos tópicos da lição serão lançados posteriormente. Eu agradeço a atenção de vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe e que esta palavra venha penetrar nos nossos corações e fazer morada em nós. Porque o que faz a diferença na nossa vida é o exercício, a prática da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.